Aqui quem está falando é a Teacher Jéssica. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu vou dar início à nossa aula de hoje explicando a diferença entre duas gramáticas que são muito importantes. Normalmente vocês veem essas duas gramáticas separadas e no ensino médio elas se juntam, né? Então, mais do que saber como é que vocês devem proceder com relação à conjugação de verbos, a parte da gramática, é importante que vocês saibam utilizá-las corretamente. Quando é que vocês vão usar uma e quando é que vocês vão usar outra. Porque dependendo do exercício, vai ser justamente essa pergunta que vai estar sendo feita, ok? As gramáticas em questão são past simple ou simple past, que é o famoso passado simples, e o present perfect, o presente perfeito. Com relação ao past simple, sempre vai haver uma relação com o passado, uma data ou um período específico, algo que já encerrou. Então, quando vocês tiverem que fazer frases que tenha uma data específica de algo que já ocorreu, normalmente vocês vão ter que utilizar a gramática do past simple. O exemplo que eu coloquei aí foi o seguinte: Jonathan became a vegan in 2016. O Jonathan se tornou um vegano em 2016. Vejam bem, eu tenho muito bem delimitada a ação, né, que foi tornar-se um vegano, e mais do que isso, eu tenho o ano para especificar quando isso aconteceu. Quando isso ocorre, o meu verbo vai ter que ficar no simple past, que é aquela lista que vocês não gostam muito, que começa, né, com o base form, que é o presente, depois vai para o simple past, e aí na segunda parte da tabela, para os verbos que são irregulares, vocês vão pegar esses verbos e colocar no passado, né? Quando o verbo for regular, aí a gramática vai ser diferenciada. Por quê? Quando o verbo for regular, além dele não fazer parte da tabela, ele vai poder ser acrescido, né? Acrescentado de de ou ied, dependendo da sua terminação. Então é importante que, antes de tudo, vocês revisem, vocês lembrem quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. Teacher, mas eu vou precisar saber todos eles? É claro que não. Mas se vocês tomarem como objetivo pelo menos os principais, né? Estudarem os principais e aprenderem os principais, eu tenho certeza que vocês vão ter um sucesso aí nas provas e nas atividades de vocês, ok? Com relação ao present perfect, é importante que vocês entendam que sempre vai haver uma relação com o presente. A ação do present perfect, ela até inicia no passado, mas ela continua no presente. Ou é uma ação que ocorreu no passado e gera uma consequência no presente. Vamos olhar esse exemplo? Sue has decided to take a sabbatical year. She isn't working this year. A Sue ela tem decidido a levar um ano sabático. Ela não está trabalhando esse ano. Para quem não entende ou não sabe o que significa a expressão ano sabático, nos Estados Unidos e em alguns países europeus, é um ano em que os alunos eles param de fazer qualquer atividade. Normalmente, esse ano ocorre logo após o ensino médio. Então, a pessoa ela se gradua no ensino médio e ela não vai direto para a faculdade, como acontece muito aqui no Brasil. Ela tira um ano para ela ficar meio que de bobeira, né? Mas não é tão de bobeira assim porque eles colocam outras atividades no lugar, tá bom? Então, como vocês podem perceber, eu não vou ter diretamente o sujeito com o verbo no simple past. Eu vou ter o sujeito, o verbo has, que é o verbo ter, né? Pode ser have ou has, eu já vou explicar daqui a pouco qual vai ser a diferença de uso. E o decided, ele não tá aí como decidiu, né? Decidiram e por aí vai. Ele está no particípio passado, decidido. Vocês devem lembrar que os verbos no particípio passado, eles vão ter essa terminação. Por exemplo, qual é o particípio passado do verbo falar? Falado. Do verbo dormir? Dormido. Do verbo comer? Comido. E por aí vai. Isso faz a diferença entre um verbo no passado simples e no particípio passado. E, obviamente, vocês vão precisar entender essa diferença para conseguir responder os exercícios que englobam essas duas gramáticas. Ok?
Mas como é que eu vou montar as minhas frases no Simple Past? Primeiramente, se for no modo afirmativo, você vai colocar o sujeito, mais o verbo no Simple Past, mais o complemento. Eu coloquei aí como exemplo, Anna visited her dad yesterday. A Ana visitou o pai dela ontem. Então, eu vou ter o sujeito, eu vou ter o verbo no passado simples e o her dad yesterday vai ser o complemento da frase, sendo que o yesterday vai ser o tempo, né, a expressão de tempo que está compondo a frase. Muito importante para essa gramática. Depois eu vou ter a forma negativa. Então vai ter o sujeito mais didn't. Para quem não lembra qual é a função do didn't, no inglês a gente tem uma coisinha, né? Uma expressão que é chamada de verbo auxiliar. E aí para a frase, para você demonstrar qual é o tempo verbal que a frase está, você precisa desse verbo auxiliar. Cada tempo verbal ele tem um verbo auxiliar. Por sua vez, o verbo auxiliar do Simple Past vai ser o didn't. Quando eu faço a minha frase no negativo, o meu verbo em si ele vai ficar na forma normal, na base form, que é a primeira parte da tabela. É como se meu verbo não tivesse conjugado. Meu verbo ele vai estar cru, sem conjugação nenhuma. Mas o didn't ele vai mostrar na frase que o meu tempo é o Simple Past, é o passado. Então, para vocês terem uma noção de como vai ficar a frase, a mesma frase, só que no negativo, Anna didn't visit his dad yesterday. Ok? E no modo interrogativo, teacher, como é que eu vou fazer essa frase virar pergunta? Então é importante que vocês olhem direitinho. Ao invés de começar a frase com o sujeito, eu vou iniciar a frase com o verbo auxiliar, que é o did. Então, did Anna visit her dad yesterday? Mais uma vez, o meu verbo não vai estar conjugado, porque o auxiliar did já está fazendo esse papel. A Ana visitou o pai dela ontem? E a resposta vai poder ser duas. Yes, she did, se for afirmativa. Sim, ela visitou. No, she didn't. Não, ela não visitou. Certo? Tem muitas regras. É claro que vocês não vão apenas em uma estudada compreender tudo. É por isso que é necessário que vocês sempre revisem, principalmente conteúdos que têm tantas regras como essa, tá? Com relação ao present perfect, como eu já havia explicado, é uma ação que inicia lá no passado, mas que ainda influencia de alguma forma o presente, certo? Então, com isso, vai expressar situações que começaram no passado e continuam até o presente. Como vocês podem ver, as duas setinhas e o X, elas querem dizer, né? Elas estão explicando que é uma ação que iniciou no passado e que termina no presente. Ela não passa para o futuro. Porém, qual é a diferença do Simple Past? No Present Perfect, eu não vou ter a expressão que caracteriza quando aconteceu. Quando eu digo que a pessoa se tornou vegana em 2016, fica muito claro quando isso aconteceu. Agora, se eu só falo assim, a pessoa se tornou vegana ou tem se tornado vegana, eu não tenho a noção de quando aconteceu. Eu só sei que é uma situação que iniciou lá no passado e que ainda continua até hoje no presente. Ok? Professora, mas e como é que eu vou montar? Como vai ser as estruturas da frase? Bom, pessoal, se for na forma afirmativa, eu vou começar com o sujeito e aí eu vou ter o verbo auxiliar have ou has. Quando que vocês vão utilizar um e quando vocês vão utilizar outro. Isso é muito importante. Sempre pense na minoria. Para he, she ou it, ele, ela e o it, que é o ele ou ela para objeto, animais e fenômenos da natureza, eu vou utilizar o has. Então, she has, he has, it has. Ou algum nome que substitua. Paulo has, Mary has e por aí vai, tá bom? Se porventura for qualquer outro sujeito, I, eu, you, você, o outro you, que é vocês, o we, nós, e they, eles ou elas, eu vou ter o have. Então, o que vai fazer com que eu utilize ou have ou has é a relação que eu vou ter com o sujeito da frase, tá? O have ou has vai ter que estar concordando com esse sujeito. Mas verbo no particípio passado
que vai ser a terceira parte da tabela. É importante lembrar que verbos que são irregulares vão estar na tabela. Verbos que são regulares vão se comportar da mesma forma do simple past. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil, tá? O exemplo que eu coloquei aí foi o seguinte: David has been to New York 3 times. O David tem estado em Nova York 3 vezes, tá? Aí alguém pode ter a seguinte pergunta: mas está dizendo aqui que ele teve 3 vezes. Sim, mas não está dizendo quando ele foi para Nova York. Por isso que eu não posso utilizar a gramática do simple past, do passado. Eu sei que ele esteve lá 3 vezes, mas eu não sei nem quando foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Que fique bem claro essa diferença, tá bom? Com relação à forma negativa é muito simples. A estrutura vai permanecer igual, mas eu vou colocar o not no has ou no have. Então vai ficar David hasn't been to Denver. O David não tem estado em Denver, tá? Então vai virar haven't ou hasn't. Eu vou colocar o not no verbo auxiliar. E por fim, na forma interrogativa, eu vou iniciar minha frase com o verbo auxiliar. Have ou has, mais o sujeito, mais o verbo no particípio, mais o complemento. Has David been to New York? O David tem estado em Nova York? E aí eu também posso dar a resposta yes, he has. Sim, ele esteve. No, he hasn't. Não, ele não esteve. Conhecer os verbos no particípio é importante para a formação do present perfect. E eles também, assim como o passado, classificam-se em regulares e irregulares. Tranquilo? Coloquei aí 4 exemplos, fiz uma tabelinha para que vocês entendam. 2 exemplos de verbos regulares e 2 exemplos de verbos irregulares. Como é que então eles se comportam? Vai depender se é regular ou não. Walk, que é o verbo caminhar. Na forma no past form, né, no passado, vai virar walked. Eu só acrescento o ed. No past participle, no particípio, walked também, porque ele é regular. Quer dizer que ele vai ser igual tanto no passado quanto no particípio passado. O verbo play, que é o verbo jogar, brincar, a mesma coisa. Eu só acrescento o ed. Play vai virar played no passado e no particípio vai virar played também. Ele é igual. O verbo see, que é o verbo ver, aí já vai ser um pouquinho diferente, tá? O verbo see, que é o verbo ver, na past form, no passado, vai virar saw. Então, se eu quero falar eu vejo, I see. Eu vi, I saw. Eu tenho visto, I have seen, que é o particípio passado. E, por fim, o verbo do, que é o verbo fazer. Na past form vai ser did, que é o mesmo auxiliar do verbo no passado, e no past participle vai ser done. Então, se eu quero falar assim, eu faço a tarefa, I do my homework. Eu fiz a tarefa ontem, I did my home yesterday. Eu tenho feito a tarefa, I have done my homework. Tá? É importante que vocês olhem direitinho essa tabela, porque ela é bem autoexplicativa, né? Ela vai mostrar o verbo na base form, na past form e no past participle. Ok? E agora nós vamos para uma outra gramática, que é Present Perfect Continuous. Então, eles vão pegar a mesma gramática do Present Perfect, mas a diferença é que agora aparece o nome Continuous. Toda vez que vocês verem esse nome em alguma gramática em inglês, quer dizer que vai ter gerúndio, vai ter ing no final do verbo. Então, ela é utilizada para falar de uma ação que acabou de acontecer ou que ainda está em curso. Sempre vai haver uma conexão com o presente. O interesse ele vai estar na ação. É comum você poder utilizar expressões how long, há quanto tempo, for, por e since, desde. Eu coloquei aí o primeiro exemplo. How long have you been playing sports? Há quanto tempo você tem praticado esportes? Você vem praticando esportes? I've been playing sports since I entered high school. Eu tenho estado praticando esportes desde que eu entrei para o ensino médio, tá? Então, se atentem como é que vocês formulam essa frase. Também é usado para ações que se repetem por um intervalo de tempo. Tom has been trying to get a driver's license for 2 years. O Tom tem estado tentando conseguir uma licença para dirigir por 2 anos.
quer dizer que o Tom tentou a primeira vez, não conseguiu, e está tentando a segunda. É uma ação que iniciou no passado, mas que ainda está em curso no presente, porque ele está tentando mais de uma vez fazer a mesma coisa. O past progressive, como o próprio nome já diz, também vai ter progressivo, então vai aparecer gerúndio, mas é no passado. Então eu vou utilizar para expressar uma ação em desenvolvimento em algum momento no passado. Em português ficaria assim: eu estava estudando para matemática. Era uma ação que você estava fazendo, porém no passado. What were you doing at 9 o'clock? O que você estava fazendo às 9 horas? I was watching the news. Eu estava assistindo as notícias, tá? Como vocês podem ver, essa minha pergunta vai ter o question word, que são aquelas palavrinhas com WH. Posteriormente, eu vou ter o verbo to be no passado, que pode ser was ou were. Depois o sujeito, porque quando eu faço pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito. O verbo do, que é o verbo fazer, no gerúndio, com o ing e o complemento. E embaixo a resposta, I was watching the news. I, sujeito, was, verbo to be no passado, watching, verbo no ing e the news, o complemento. Tá bom? E aí, quando eu quero falar frases no past progressive ou past continuous, tá? Pode ser tanto falado de uma forma quanto de outra. Eu tenho mais duas conjunções que eu utilizo para ligar, né, as partes dessa frase, que são as conjunções while e when. Usa-se while para indicar que duas ações ocorreram ao mesmo tempo, tá? Para quem não lembra, a tradução de while é enquanto. Então, she was trying to cash a check while her brother was opening an account. Ela estava tentando sacar um cheque, né? Enquanto o irmão dela estava abrindo uma conta. E o outro exemplo, quando uma ação ocorreu intercalada a algo que estava acontecendo, usa-se when, que significa quando. She was leaving the bank when the man approached her. Ela estava saindo do banco quando o homem se aproximou dela. O que é importante vocês perceberem é o seguinte: quando eu tiver a conjunção while, a minha sentença que vem depois, ela vai estar na forma contínua. Então, vai ser verbo to be no passado, mais o verbo no ing no gerúndio. Quando eu tiver a conjunção when, o que vai vir depois do when é o verbo no passado, que aí pode ser tanto regular quanto irregular. Esse approach, que é o verbo aproximar, ele é regular. Como é que eu vou saber disso, professora? Porque eu só acrescento de nele. Se ele fosse regular, ele ia ter mais modificações, tá? Usos do a ou an. A e an são artigos, né? Nesse caso, são artigos indefinidos, quando eu quero me relacionar a algo, mas que eu não estou especificando, né? Em português seria uma, uns, umas. É quando eu me refiro a algo, mas que não está especificado. E dependem do som do início da palavra que vem depois. Ou seja, vocês vão saber se vão utilizar um ou outro dependendo do substantivo que vier depois. For example, a river, né? Quando eu vou explicar isso, eu sempre digo o seguinte: igual com igual briga. Então, se eu tenho uma palavra, um substantivo que inicia com consoante, eu vou precisar do a, que é uma vogal, para não haver briga. Se eu quiser falar um rio, a river. A hotel, né? A mesma coisa, H é uma consoante e tem som de R, porque o som é bem importante nesse aspecto. Vai ser também a hotel. Agora, por exemplo, original course. O O do original é uma vogal. Como eu falei que igual com igual briga, eu vou ter que botar o an, um curso original. An hour. Professora, por que no caso é a hotel e an hour? Porque agora a questão da pronúncia, do som da palavra, ele vai ser importantíssimo nesse aspecto. Hotel começa com H, mas esse H vai ter som de R. Enquanto hour começa com H, mas como a própria palavra, né, o som sugere hour, eu não tenho som de R. Por isso eu posso colocar o an, porque vai estar concordando com o som e não com a forma escrita. Ok? Por sua vez, os usos do the, o the, diferentemente do I e do an, vai ser o artigo definido. É quando eu sei sobre o que eu estou falando, quando eu sei sobre o que eu estou especificando.
Então, eu vou utilizar antes de substantivos que já foram mencionados ou identificados. Quais são os usos, então? Antes dos substantivos que se referem a classe ou espécie. Eu vou dar um exemplo. The poor have trouble moving around town. O pobre tem problemas ao se movimentar ao redor da cidade. Quando eu me refiro ao pobre, não é só um pobre, é a classe de pessoas pobres. Então, eu estou me referindo, no caso, a uma classe. Por isso, eu uso the para especificar. Quando o substantivo é único ou está especificado. The cats in our neighborhood are very noisy at night. Os gatos na nossa vizinhança são muito barulhentos à noite, tá? Eu estou me especificando aos gatos, né? A espécie felina daquela vizinhança. Então, por isso eu preciso do pronome, né? Do artigo, desculpa, que vai especificar. The. Antes de fatores geográficos. For example, Oceano Atlântico só tem um. Então tem que dizer o Oceano Atlântico, a Cordilheira do Himalaia, a Amazônia, né? The Amazon, the Himalaya, the Atlantic Ocean, porque só tem um fator geográfico desse no mundo todo, né? Himalaia só tem um, Oceano Pacífico só tem um, e assim por diante, tá bom? Com relação aos causative verbs, eles possuem essa nomenclatura porque geralmente causam uma outra ação. Então, eu tenho aí 5 verbos que aparecem muito. Let, make, have, get ou help. Let eu uso quando eu quero falar sobre algo que permite que algo aconteça. O make quando eu forço ou solicito a relação de uma ação. Have, dar a alguém a responsabilidade pela realização de algo. Get, convencer ou estimular alguém a fazer algo. Help, ajudar algo ou alguém a realizar uma ação. E eu coloquei esse exemplo para que vocês entendam mais ou menos o que significa. It's not an easy job to get the population to save energy. Não é um trabalho fácil fazer com que a população economize energia. Ou seja, o get, ele está aí no sentido de que não é fácil fazer com que outras pessoas façam uma outra ação, que no caso é economizar energia, tá? Essa explicação toda é referente às lições 1 e 2. Eu espero que vocês consigam fazer, tá? Lembrem-se que o nosso contato agora vai ser virtual, então eu estou disponível no WhatsApp, podem me mandar mensagem se não entenderem, se quiserem que eu explique novamente alguma gramática. Eu espero que vocês tenham entendido e bye bye!